pastor Ronaldo Flauber, do canal com o mesmo nome, nessa semana trouxe uma gravíssima denúncia onde, segundo ele, o pastor presidente da Assembleia de Deus em Sergipe teria uma relação amorosa com o seu motorista novinho. De quebra, ele também fala aí sobre uma relação, não no sentido amoroso, mas da passada de pano de ninguém menos a página Assembleiano de Valor, juntamente com sua suposta fonte, o astro megastar da música gospel, Samuel Mariano. Rapaz, o assunto é quente, hein? É exatamente isso que nós vamos ver nesse conteúdo. Vai vendo? Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se liga na caminhada. O canal que eu acabei de citar aí do pastor Flauber trouxe a denúncia onde, segundo ele, o pastor presidente da Assembleia de Deus Sergipe teria uma relação extraconjugal com o seu motorista, ou seja, uma relação homoafetiva. Além disso, ele traz um áudio de pessoas paralelas que, nessa história, acabam corroborando para o que é denunciado. Segundo ele, também tem aí uma denúncia no Ministério Público, fora outras coisitas a mais. Entre elas, a revelação de que Samuel Mariano é a fonte de ninguém menos o Assembleiano de Valor, a qual, por sua vez, tem uma ligação, você já sabe com quem, né? Bom, o que ele deixa transparecido é de que a página também aí deu uma passada de pano aí nessa situação. Ou seja, uma mídia voltada para defender pastores. Uma mídia voltada aí para passar pano somente para pastores. Bom, para que não fique somente em minhas palavras, confira então agora essa longa labareda. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui o pastor Ronaldo Flauber. Este vídeo é para fazer uma denúncia gravíssima. Essa é a palavra que nós podemos assim resumir o que eu vou falar aqui agora. Amados irmãos, aqui na Assembleia de Deus, no estado de Sergipe, na nossa capital Aracaju, está acontecendo algo que precisa da intervenção de Deus. Eu, pastor Ronaldo Flauber, eu fiz denúncias no Ministério Público acerca da corrupção financeira que tem acontecido em nossa amada igreja evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe. E as denúncias foram feitas lá. Em virtude disso, é óbvio, evidentemente, que eu fui muito processado por calúnia, difamação. Mas, amados irmãos, esse vídeo aqui, de forma contundente, como contundente é o título a qual esse vídeo está levando aqui na plataforma do YouTube. É contundente. O tema do vídeo é pastor presidente da Assembleia de Deus envolvido em suposta relação homoafetiva com seu motorista de 25 anos. Esse, como você vai ver, é o título que está aí nesse vídeo e nós vamos tratar desse assunto. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado e ninguém pode com a verdade senão em favor da verdade. Eu faço a evangelização, prego a evangelização, meu ministério é um ministério de evangelização, mas Deus tem me levantado aqui no estado de Sergipe para ser um profeta, como boca profética, para protestar contra o pecado. Vamos logo adentrar no assunto. Amados irmãos, prestem atenção para que vocês compartilhem e compartilhem com as autoridades em nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil por inteiro. O nosso presidente da CGADB, José Wellington Júnior, e a CGADB e alguns líderes aqui no Nordeste, eles já estão sabendo do que está acontecendo, porque nós há algum tempo nós viemos denunciando pelo Instagram, marcando essas autoridades, essas páginas, e a minha página, a página do pastor Ronaldo Flauber, foi derrubada no Instagram. Então nós estamos colocando esse vídeo aqui no YouTube e eu peço que você compartilhe com as autoridades da Assembleia de Deus em todo o Brasil, porque a nossa amada igreja evangélica, a Assembleia de Deus aqui no estado de Sergipe, ela tem 90 anos e a podridão se alastrou em nossa igreja, mas eu louvo a Deus porque Deus se levantou para entrar com providência na nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Eu, pastor Ronaldo Flauber, mas vamos para os fatos. Louvado seja o nome do Senhor.
O irmão Paulo Figueiredo, ele foi expulso de nossa amada igreja no dia 17 de fevereiro do corrente ano 2022. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2022. Então, hoje é dia 22 de julho, de 2022. Então, no mês de fevereiro, no dia 17 de fevereiro de 2022, um dia antes do aniversário de 90 anos da nossa igreja, o nosso amado irmão Paulo Figueiredo foi expulso da nossa igreja. O pastor que estava dirigindo o culto, pastor Marcos Alberto, mandou expulsar o irmão Paulo Figueiredo da nossa igreja. Qual foi o motivo? Por uma decisão de um conselho que ele não poderia adentrar na igreja. Pediram judicialmente que ele não entrasse na igreja, a juíza negou. Então foi uma concessão tácita que ele poderia entrar, porque a igreja pediu para ele não entrar e a juíza negou. Se a juíza negou, ele pode entrar. Mas por que a igreja pediu para ele não entrar na igreja? Porque ele fez algumas denúncias sobre prostituição, casos de pastores com fiéis, e a igreja decidiu que ele estava disciplinado e que ele deveria responder no conselho de ética. Ele acabou não respondendo e a igreja disse que ele não poderia entrar. Pediu na justiça, a justiça negou e ele foi expulso, arrastado, né? Foi o maior tumulto e o culto acabou no dia 17 de fevereiro, um dia antes do aniversário de 90 anos da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Sergipe. Pronto, dito isso, mas eu quero dizer para você o mais importante. Além do Paulo Figueiredo, que é um diácono que por 40 anos na nossa amada Igreja Civil e por 25 anos ele trabalhou na secretaria diretamente com o presidente. Ele era o ex-motorista do presidente Virgínio José de Carvalho Neto da nossa igreja. Mas vamos tentar resumir para o vídeo não ficar longo. No mês de meados de abril e maio de 2021, um ex-porteiro por nome Aizamac procurou Paulo Figueiredo, segundo informações de Paulo Figueiredo, e eu vou colocar aqui o vídeo em que Paulo Figueiredo fala isso, para fazer uma denúncia no gabinete do então presidente Virgínio José de Carvalho Neto. Paulo Figueiredo acompanha Aizamac até o gabinete de Virgínio José de Carvalho Neto. Segundo Paulo Figueiredo, Aizamac lá começa a fazer um relato, uma denúncia. Esse relato e essa denúncia que Aizamac, o ex-porteiro da nossa igreja, fez, ele foi vazado um áudio, e eu vou disponibilizar aqui nesse vídeo, vou somar aqui nesse vídeo. Foi vazado um áudio atribuído a Aizamac, em que ele dizia que Caio Ramon, um pastor que também era motorista de Virgínio, o atual motorista, Virgínio pegou esse motorista e elevou na nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus como coordenador estadual dos jovens e deu autoridade, que todos nós sabemos, muito maior do que pastores de 30 e 40 anos. Caio Ramon, um jovem de 25 anos na época, foi elevado a pastor com autoridade no estado. Aizamac, que tinha aliança com Caio Ramon, Aizamac era o porteiro e supostamente foi ele que fez esse contato entre Caio Ramon e Virgínio de Carvalho Neto. Aizamac tinha sociedade comercial e empresarial com Caio Ramon. Então Aizamac apresenta Caio Ramon em tese a Virgínio de Carvalho Neto. E Virgínio de Carvalho Neto escolhe agora Caio Ramon como seu motorista. E de repente, passa-se um tempo, Aizamac vai fazer uma denúncia lá no gabinete de Virgínio. E Paulo Figueiredo, o diácono de 40 anos de nossa igreja, que trabalhou com 25 anos como motorista, já não é mais motorista, trabalhou com 25 anos ali com Virgínio de Carvalho Neto, trabalhou na secretaria da igreja. Agora, Paulo Figueiredo leva Aizamac para fazer uma denúncia no gabinete. E aí, nós recebemos um áudio com o teor dessa suposta denúncia. O teor da denúncia você vai ver aí. Aizamac foi lá dizer para Virgínio de Carvalho Neto que Caio Ramon estava espalhando pelo interior que ele era, eu não vou falar a palavra que é uma palavra chula, uma palavra pequena, homossexual, aí você traduz para aquela palavra coloquial, que é o nome de um animal. Então, é vazado um áudio que eu vou disponibilizar aqui, em que Aizamac diz que vai lá dizer a Virgínio
que o seu atual motorista, Caio Ramon, de 25 anos, que agora é pastor e é coordenador estadual dos jovens, está espalhando no interior a relação homoafetiva entre eles. Amados irmãos, essa denúncia ela é gravíssima. É uma denúncia gravíssima e vocês vão entender os detalhes. Entenda. Vou recapitular. Paulo Figueiredo, 40 anos de nossa igreja, trabalhou por 25 anos diretamente com Virgínio e também motorista. Já não é mais motorista, já não trabalha mais com Virgínio. A Isamaki, um ex-porteiro que tinha ligação empresarial, você vai ver nos vídeos, ele tinha sociedade numa empresa com Caio Ramon. Em tese, apresenta Ramon a Virgínio e Virgínio agora gosta desse jovem rapaz de 25 anos e coloca ele para ser o seu motorista. E agora a Isamaki faz uma denúncia diretamente no gabinete, querendo alertar Virgínio que esse atual motorista, que agora já não é tão ligado assim com a Isamaki, estava difamando ele no interior, dizendo que ele era homossexual e que tinha uma relação homoafetiva com ele. E aí, meus amados irmãos, entenda, Paulo Figueiredo foi expulso da nossa igreja agora no dia 17 de fevereiro. Quando é no mês de abril desse corrente ano, Paulo Figueiredo dá uma live, faz uma live para dar o seu ponto de vista. Nessa live que está lá, dia 3 de abril, na página do irmão Paulo Figueiredo Oficial, você vai ver essa live lá. Ele começa a falar de várias coisas, inclusive da corrupção financeira na qual eu denunciei no Ministério Público, e a denúncia foi lá, está feita no Ministério Público, mas eu quero frisar aqui que Paulo Figueiredo, na sua live, de forma espontânea, ele diz, e eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, ele diz nessa live, vou colocar, depois eu vou repetir o que ele diz. Vou colocar novamente esse vídeo para vocês verem. Eu falei diretamente, eu não. O Senhor, com o nome de Isamaki, esteve comigo, me chamou para dizer algumas coisas que ele tinha em mãos e comprovados, e ele e eu fomos direto à mesa do presidente. Lá ele falou o que queria, enfim. A partir daí, eu que só acompanhei o rapaz, comecei a ser perseguido, ok? A partir daí surgiram outras coisas que não convém contar aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Paulo Figueiredo fala que em abril e maio, em meados de abril e maio de 2021, há pouco mais de um ano, ele levou a Isamaki para fazer uma denúncia, uma fala no gabinete. E aí, o que acontece? O teor dessa fala, eu também vou colocar aqui. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês o teor dessa fala. Então, o que acontece? Vou tentar colocar o teor da conversa. Não, foi isso que ele conversou comigo, né? Eu também falei algumas coisas. Eu falei pra ele, oi, Caio, ô Paulo, eu só tô falando aqui porque realmente teve coisas que ficou guardada, que era pra ser guardada entre eu, ele e o velho, e muita gente já tava sabendo, pô. Então pessoas que vinham me falar, não era ninguém não, pô, não era ninguém estranho não, entendeu? Então o que acontece? Eu falei pra ele, rapaz, não tinha motivo não, pastor, não tem motivo. Aí foi quando eu cheguei, conversei com o Caio da última vez, né, pessoalmente, conversei com o Caio, olha, a verdade de vocês tá demais, porque tem gente sabendo de coisas até demais. Como é que tem coisa que só eu, você e o velho sabia e já, o interior já tá sabendo? Ele já que tá sabendo até demais, entendeu? Aí foi na época quando, isso foi na quinta-feira, se eu não me engano. Aí no sábado eu tive lá a casa do velho, levar um camarão pra ele. Aí o velho chegou pra mim assim, Maqui, eu preciso conversar com você, né? A gente precisa conversar, né? A gente precisa conversar, mas se for problema, se for pepino do que eu já tô sabendo, é melhor deixar quieto, porque você sabe que eu não me meto. Não, eu sei, Maqui, mas a gente precisa conversar. Não, beleza, só que essa conversa nunca rolou. Nunca rolou. E agora vai rolar. Agora ele vai chegar. O Paulo disse, Maqui, se preocupe não, que até a próxima semana eu creio que ele vai querer falar com você, ele vai querer entrar em contato com você e tudo. Aí eu disse, deixa ele falar. Deixa ele vir falar, que quando ele vier falar, aí eu vou jogar na parede tudo o que aconteceu. Só, velho, eu nunca abri a boca pra nada. Veja se alguém soube de mim, desse tempo todo que eu tô
com o senhor, veja se alguém soube de mim. Por que que agora só a bomba começa a estourar com esse menino? Porque tudo ele tá falando. Ele tá mostrando pra todo mundo que o viado aqui é você, pô. Entendeu? Ele tá mostrando pra todo mundo e você tá se queimando, meu irmão. Meus irmãos, que coisa estarrecedora. Algo estarrecedor. Esse foi o áudio vazado do teor da conversa que Paulo Figueiredo levou o ex-porteiro Aizamac para falar no gabinete de Virgínio. E abra-se aqui um parêntese. Ex-porteiro Aizamac, fiquei sabendo que o salário dele na portaria da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Rua de Bahia, 836, bairro Siqueira Campos, em Aracaju, era salário de R$ 1.300. No entanto, ele comprou um HB20 sedã, novo ou seminovo, não sei se era novo ou seminovo. Amado, que conversa aqui, que história cabulosa, que história horrível, que história horrenda em nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Paulo Figueiredo levou Aizamac, ele falou de forma espontânea na sua live, e o teor da conversa foi basicamente isso e foi confirmado até mim. Nessa conversa em que Aizamac, que era ex-porteiro, também alega aqui que teve caso, que teve também relação homoafetiva com Virgínio José de Carvalho Neto, e eu fiquei sabendo que nessa conversa Virgínio bateu a mão na mesa, como quem conhece ele sabe que é de costume e de praxe quando ele se exalta. Amados, o ex-porteiro está dizendo que quando ele tinha caso de relação homoafetiva com Virgínio, ninguém soube. E agora, com esse menino denominado Caio Ramon, todo mundo está sabendo, e que esse menino Caio Ramon está colocando a fama em Virgínio José de Carvalho Neto, daquela palavrinha pequena que é um animal que eu não vou nem dizer aqui, que vocês ouviram no áudio. No final desse vídeo, eu vou disponibilizar, acredito que eu vou juntar aqui nesse vídeo, você viu alguns prints de alguns documentos. Aqueles documentos provam a relação empresarial entre o ex-porteiro Aizamac e o Caio Ramon, que é o apadrinhado, o jovem de 25 anos, que ele alega que tem relação homoafetiva com Virgínio. Ou seja, Aizamac, ex-porteiro Aizamac, tinha ligação comercial com o atual pastor Caio Ramon, que é motorista de Virgínio. Ou seja, era um motorista, simples motorista. De repente Virgínio pega e coloca ele com 24 anos e consagra a ser pastor. E depois coordenador estadual dos jovens, no todo o estado de Sergipe. E uma autoridade tremenda dentro da Assembleia de Deus. Virgínio consagra um pastor que não tem, de forma significativa, eloquência na palavra, não tem dons, não tem uma palavra, um conhecimento, né, na palavra, não, simplesmente era motorista e foi elevado para ser pastor. Amados irmãos, as denúncias que nós temos feito de forma lá no Ministério Público, a CGADB sabe, o José Wellington sabe, a liderança Nordeste sabe, e aqui está essa denúncia feita pelo motorista, pelo diácono Paulo Figueiredo, que passou 25 anos na nossa igreja, e pelo ex-porteiro Aizamac. Mas para você não ficar achando que é só minhas palavras, a própria página Assembleianos de Valor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a própria página Assembleianos de Valor, aqui no dia, eu vou mostrar para vocês, a própria página Assembleiano de Valor, ela deu um parecer pronto. Eu vou dar o parecer aqui porque essa denúncia, ela, louvado seja o nome do Senhor, Paulo Figueiredo fez a denúncia e a página Assembleiano de Valor teve acesso a informações acerca dessa denúncia que Paulo Figueiredo levou a Aizamac para fazer. E a página Assembleiano de Valor disse que teve acesso ao conteúdo, que era algo horrível e que isto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era uma conspiração entre Paulo Figueiredo e o ex-motorista Aizamac para extorquir Virgínio de Carvalho para que Paulo Figueiredo voltasse aos seus cargos. E que Paulo Figueiredo pagou R$3.000 a Aizamac para fazer essa denúncia. Gente, a própria página Assembleiano de Valor,
Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui a postagem. Oficial. E mostrar, pronto. Pronto, olha. Eu tô aqui na página Assembleando de Valor. Certo? Vocês estão vendo aí Assembleando de Valor. Pronto, dão para ver Assembleando de Valor, né, meus irmãos? Atenção, Brasil, Assembleando de Valor. Mas está lá na página Assembleando de Valor. Quando é no dia, glória a Deus, no dia 22 de fevereiro, a página dá um parecer. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui. O mais grave de tudo isso é que um ex-funcionário da igreja AD Sergipe acusa Paulo de contratá-lo para criar calúnias e acusações gravíssimas contra o pastor Virgínio de Carvalho. Gravíssimas. Isso aqui, a redação da página Assembleando de Valor. O ex-funcionário por nome Aizamak conta que aceitou a proposta de Paulo em receber 13 mil reais. Ou seja, ex-motorista, segundo a página Assembleando de Valor, que é a versão da igreja, dizendo que essa história que houve lá em abril e maio, que houve de fato essa denúncia no gabinete, não foi Paulo que está inventando. A própria página Assembleando de Valor, a redação da página Assembleando de Valor teve acesso a esse conteúdo da denúncia feita no gabinete em abril e maio. E a própria página Assembleando de Valor diz que foi coisas horríveis. Só que a página Assembleando de Valor diz que foi Paulo Figueiredo que contratou Aizamak para dizer coisas horríveis no gabinete de Virgínio. Ou seja, fato é, houve essa denúncia no gabinete de Virgínio, houve essa história, comprovada aqui pela página Assembleando de Valor, e uma história horrível. Só que a página Assembleando de Valor diz que foi Paulo Figueiredo que contratou Aizamak para contar essa história horrível. E aí, a intenção do Paulo Figueiredo era voltar para o seu cargo, porque ele passou 25 anos lá trabalhando como presidente e já não trabalhava mais. Dizendo que se Paulo não tivesse o cargo de volta, eles espalhariam as calúnias para enganar as pessoas e sujar o nome do pastor. No entanto, após alguns dias, o ex-funcionário ficou com a consciência pesada e se arrependeu das falsas acusações contra o pastor. E confessou tudo, mostrando áudios e prints de conversa com Paulo Figueiredo. Ou seja, a página Assembleando de Valor, ela diz aqui no início da sua matéria, você pode ver, exclusivo. Por essa ninguém esperava. A redação da página Assembleando de Valor teve acesso a um material esclarecedor e revelador. A página Assembleanos de Valor teve acesso a um material estarrecedor. Ou melhor, um material esclarecedor e revelador, certo? Só que a página Assembleando de Valor diz que o material foi forjado entre Paulo pagando a Aizamak para contar essa história absurda. Não foi não. Meus irmãos, é um absurdo, que pecado infame na direção da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aí vamos lá. No entanto, aí você arrependeu. Todas essas acusações estão anexas nos progressos. Eu não sei se dá para você ver aqui no finalzinho. Eu não sei se dá para ver, espero que vocês deem para ver. A página diz, todas essas acusações estão anexadas nos progressos que estão em andamento. Ou seja, a página Assembleando de Valor disse que todos os anexos, ou seja, os prints da conversa entre Paulo e Aizamak, forjando essa história, estava anexada em quê? Nos progressos. A palavra certa é processos. A gente pode entender que foi um erro de digitação, mas podemos entender também que a palavra progresso foi colocada erroneamente de forma proposital. Por quê? Porque eu fiz uma indagação oficialmente a Paulo Figueiredo. Irmão Paulo Figueiredo, da paz do Senhor, vou lhe fazer uma pergunta oficial e quero uma resposta oficial. Você foi notificado desde abril e maio de 2021 sobre algum processo que o irmão Virgínio José de Carvalho Neto lhe processou a você e a Aizamak sobre o processo de algum processo de calúnia e difamação? Paulo Figueiredo, meus irmãos, pasmem, desde abril e maio de 2021
não foi notificado em nenhum processo. Por que Paulo Figueiredo não foi notificado em nenhum processo? Porque Paulo Figueiredo não comprou, não pagou a Isamaki para contar essa história. Então, desde abril, porque o certo era Virgínio processar Paulo Figueiredo e a Isamaki por extorsão, por calúnia e difamação. Até agora não teve denúncia nenhuma na justiça. Paulo Figueiredo não foi citado judicialmente. Mais de um ano se passou e nenhum oficial de justiça foi citar Paulo Figueiredo acerca desse processo aqui de calúnia e difamação. Dizendo, a página Assembleia de Valor diz que teve acesso a conteúdos, e nós sabemos qual é a fonte da Assembleia de Valor. Um cantor muito conhecido, famoso, Samuel Mariano, ele não falou explicitamente, mas nós sabemos que a página Assembleia de Valor recebe ofertas para falar bem da liderança da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus em todo o Brasil. E nesse caso, a Assembleia de Valor, ela reitera a história que Paulo Figueiredo falou agora em abril de 2022. Paulo Figueiredo disse que levou a Isamaki no gabinete de Virgínio. A página Assembleia de Valor confirma que teve essa conversa no gabinete de Virgínio, e foi uma conversa esclarecedora, foi uma conversa, como diz aqui o próprio Assembleia de Valor, e reveladora. E o teor dessa conversa eu coloquei naquele áudio porque foi vazado que a Isamaki disse que iria falar assim e assim. E o teor dessa conversa foi que a Isamaki também teve uma relação homoafetiva com Virgínio José de Carvalho Neto, e que o atual motorista de Virgínio, de 25 anos, Caio Ramon, estava espalhando pelo interior que Virgínio José de Carvalho Neto tem uma relação homoafetiva com ele. E, amados irmãos, essa história não é de agora. Amados, de longa data, já teve um missionário que voltou de fora do país, nos anos 90, espalhou uma carta com denúncias, com teor de homoafetividade. Um pastor, chamado por nome Adriano, saiu da nossa igreja também falando algo nesse assunto. Ao longo dos anos, outra denúncia que veio há poucos instantes levantou o nome de um rapaz chamado Israel e apontou que ele está Vivinho da Silva, morando em um bairro chamado Bairro América, aqui na cidade de Aracaju, e tem por sua irmã chamada Dinalva. Uma denúncia também feita de relação. Ao longo desses 30 anos, pessoas vêm denunciando a suposta relação homoafetiva que Virgínio José de Carvalho Neto tem com pessoas. Então, amados irmãos, a página Assembleia de Valor, querendo defender a liderança da igreja que expulsou o nosso irmão diácono Paulo Figueiredo, que tem 40 anos na nossa igreja e 25 anos trabalhando na liderança da nossa igreja, ela fala que o nosso irmão Paulo Figueiredo contratou o ex-motorista Isamaki para contar uma história reveladora. No entanto, está bem claro que Paulo Figueiredo levou a Isamaki, e lá a Isamaki contou uma história de advertência para Virgínio, que o atual motorista dele, chamado Caio Ramon, que inclusive foi apresentado por a Isamaki, estava espalhando no interior do estado de Sergipe que Virgínio tem uma relação homoafetiva com ele, com o atual motorista de 25 anos, que foi elevado de motorista, pulou para pastor, não foi diácono, não foi presbítero, foi direto para pastor, sem ter serviço. Ainda que tivesse serviço, mas não tem nenhum serviço. De repente pegou ele como motorista. 6 meses esse jovem Caio Ramon passou como motorista de Virgínio. Ou seja, desde quando ele conheceu Virgínio, começou a trabalhar com Virgínio, 6 meses depois ele passou de motorista para pastor em nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. 6 meses, sem serviço, sem labuta, sem dirigir campo, sem dirigir trabalho, sem evangelizar, sem pregar. 6 meses ele passou de motorista para pastor. E a denúncia, Paulo Figueiredo levou a Isamaki para fazer a denúncia. E a denúncia de Isamaki foi: Caio Ramon está espalhando no interior, supostamente faz denúncia. Caio Ramon está espalhando no interior que tem uma relação afetiva com você, Virgínio. Virgínio bateu na mesa e eu não posso falar mais coisas reveladoras que aconteceu nessa reunião. Reunião comprovada que houve essa reunião, comprovada aqui pelo site Assembleia de Valor, na página dele no Instagram. Eu não posso falar porque são palavras horrendas, de baixo calão, são coisas horríveis, que eu tive acesso, que realmente o conteúdo dessa conversa. Esse áudio aqui foi o áudio que a Isamaki disse que iria falar lá na mesa de Virgínio. E de fato teve reunião, porque a Assembleia
de Valor confirmou que teve reunião e foi algo horrendo. Meus irmãos, o que Deus vai fazer, vai fazer. Estou aqui em um shopping da nossa cidade, gravando esse vídeo de forma segura. E, amados irmãos, vamos orar por nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Estado de Sergipe. Hoje é dia 22 de julho, agora no dia 3 de agosto está acabando a licença de 90 dias que Virgínio José de Carvalho tirou da presença da nossa igreja. E vamos pedir a Deus, meu irmão, que ele não volte enquanto ele não explicar a situação. Porque o certo era ele processar Paulo Figueiredo e processar a Isamaki. E ninguém venha dizer que ele perdoou, não. Porque pastor Ronaldo Flauber, eu já estou assumindo uns 20 processos. Tudo que Virgínio está colocando contra mim. Calúnia e difamação. Mas ele não vai ter nenhum processo dizendo que eu roubei, que eu me locupletei financeiramente, que eu peguei dinheiro de ninguém. Mas enfim, eu também denunciei ele lá no Ministério Público e ele vai ter que responder no Ministério Público sobre a locupletação financeira. Para ter uma noção, eu estou aqui nos Jardins, aqui tem um edifício aqui luxuoso que denuncia, disseram que ele também tem um apartamento aí. Mas enfim, meus amados irmãos, pastor presidente da Assembleia de Deus no estado de Sergipe, supostamente envolvido com relação homoafetiva com seu atual motorista. Esse é o título desse vídeo. Meus irmãos, é triste. Os que não têm sabedoria dizem que o pastor Ronaldo Flauber está causando escândalo. Não. Quem está causando escândalo é quem comete o pecado. Virgínio José de Carvalho Neto tem que explicar porque não processou Paulo Figueiredo em abril e maio de 2021. Até agora, Paulo Figueiredo não recebeu nenhuma notificação, nem a Isamaki. A Assembleia de Valor disse que tem um processo. Nós cobramos esse processo, porque até agora, Paulo Figueiredo tem um print aqui. Eu vou ver se eu consigo juntar. Paulo Figueiredo disse que não foi notificado judicialmente. Virgínio de Carvalho Neto tem que explicar essa situação, porque ao longo desses anos há essa conversa de suposta relação homoafetiva que ele tem com pessoas. E agora foi dado os nomes. Paulo Figueiredo levou a Isamaki no gabinete de Virgínio José de Carvalho Neto. E a Isamaki agora, que já não tem mais aliança empresarial com Caio Ramon, e supostamente a Isamaki apresentou Caio Ramon a Virgínio, a Isamaki agora diz que quando ele tinha caso homoafetivo com Virgínio, ninguém soube. A Isamaki, para você entender a história da Isamaki, a Isamaki foi um jovem criado no lar evangélico da nossa igreja, sem pai, criado por mãe. E aí, de repente, foi colocado como motorista da nossa igreja, ou melhor, colocado como porteiro da nossa igreja. Eu quero frisar, ganhando apenas um salário de cerca de R$ 1.300, ele adquiriu um HB20 Sedan prata. E aí, eu não vou dizer quem afirmou, quem deu, porque eu não sei, não vi quem pagou, ou quem financiou, enfim, quem pagou para ele. E aí, o que acontece? A Isamaki faz denúncia que agora Caio Ramon, um motorista que foi apresentado a Virgínio, com 6 meses, Virgínio elevou ele de motorista para pastor e depois coordenador estadual dos jovens no nosso estado de Sergipe. E aí, Isamaki denuncia que Caio Ramon está falando no interior que Virgínio tem uma relação homoafetiva com ele, com Caio Ramon. Essa foi a denúncia que Paulo Figueiredo levou para a Isamaki dizer, ou seja, um alerta para Virgínio. Virgínio, essa pessoa que você elevou de motorista a pastor e que é o seu motorista, está espalhando no interior que você tem uma relação homoafetiva com ele. E aí, meus irmãos, para comprovar que não é só história, a própria redação da página Assembleianos de Valor, que é uma página no Instagram que trata dos assuntos da Assembleia de Deus em todo o Brasil, ela tem inclusive uma redação, ela disse que teve acesso à conversa reveladora. E nessa conversa, ela disse que Paulo Figueiredo contratou a Isamaki por 3 mil para contar uma história absurda, horrível, como ele mesmo diz, a fim de que Paulo Figueiredo voltasse para o seu cargo. Então, por que Virgínio não processou a Isamaki e Paulo por extorsão, que é um crime, por calúnia e difamação? Paulo Figueiredo disse que até agora, um ano depois, julho de 2022, ainda não foi notificado por nenhum oficial de justiça. E não é desculpa de perdão, porque estou sendo muito processado. Amém, meus irmãos? Virgínio não é digno de estar, ele é indigno. Ele não é digno de estar na direção, na presidência da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Chegou, é o tempo, basta. Assembleia de Deus, eu conclamo, e outra coisa, autorizo a todas as pessoas, os blogs, reportar esse vídeo. Eu autorizo, eu cedo aqui, eu autorizo. Amém? Quem quiser postar. E José Wellington também tem que tomar uma providência. A Assembleia de Deus, estado de Sergipe, uma assembleia fundada, uma igreja fundada pelo missionário sueco Otto Nelson,
que registrou aqui 18 de fevereiro de 1932, passou homens do calibre de José Rodrigues Sobrinho, pastor Arlindo, homens que não tinham de se envergonhar. Então há 30 anos Virgínio está aqui e essa conversa é recorrente. Amados, são muitas histórias, pessoas diferentes, várias situações, mas agora chegou um basta. Amém, meus irmãos? O que Deus vai fazer, vai fazer. Orei por mim e compartilha esse vídeo. Esse vídeo está longo, mas ele é um vídeo revelador. Virgínio precisa apresentar o processo contra Aizamaque e contra Paulo. Na página Assembleia de Valor, falou a palavra que os prints e os áudios da conversa entre Paulo e Aizamaque tramando essa extorsão, a página Assembleia de Valor diz que já estava em um progresso. Ou seja, só se for um progresso mesmo, porque não tem processo nenhum. Paulo Figueiredo ainda não foi notificado. Então, acredito que provavelmente de forma querendo, colocou a palavra progresso, porque não existe nenhum processo. Então, Virgínio de Carvalho Neto tem que explicar essa situação para a nossa amada igreja. Nós contribuímos, nós que oramos, nós que fazemos a amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Tem que processar Paulo e Aizamaque por essa história, ou dar um esclarecimento. Amém, meus irmãos? Então, o que Deus vai fazer, vai fazer. Está na hora da santidade chegar na nossa igreja. Ninguém pode com a verdade, senão em favor da verdade. Meus amados irmãos, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E não há nada oculto que não venha ser revelado. Lucas 8,17, Gálatas 6,7. Amém, meus irmãos? O que Deus vai fazer, vai fazer. Está chegando um novo tempo na nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Além da corrupção financeira, Deus está santificando. E ele falou comigo: alegrai-vos, ó filha de Sião, quando tudo isso começou. Então, meus irmãos, compartilha esse vídeo. Está autorizado as páginas no Brasil afora compartilhar esse vídeo. E que esse vídeo chegue a José Wellington, que ele já sabe da denúncia. A gente marcou ele, inclusive marcando o Ministério Público, marcando as páginas, José Wellington Pai, a CGADB News, os líderes da Assembleia de Deus aqui no Nordeste, inclusive Orivaldo Nunes, Ailton, pastor Zé Carlos Lima, mas ele não tem Instagram não. O pastor Roberto José ali de Pernambuco também. Já marquei toda a cúpula da CGADB, então está na hora de dar um basta. Virgínio tem envergonhado o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe, tem colocado na lama, porque nós não admitimos um homem envolvido em suposta acusação de homoafetividade, seja por Aizamaque, por Paulo, por quem for. Ele tem que dar uma explicação. Quem denunciou, quem fez essa denúncia no gabinete dele, ele tinha que processar. E a parte da Assembleia de Valor falou realmente que houve essa conversa. E está mais comprovado. Amém, meus irmãos? Orei pela vida do pastor Ronaldo Flauber. O que Deus vai fazer, vai fazer. Eu falei diretamente, eu não. Um senhor com o nome de Aizamaque esteve comigo, me chamou para dizer algumas coisas que ele tinha em mãos e comprovados. E ele e eu fomos direto à mesa do presidente. Lá ele falou o que queria, enfim. A partir daí, eu que só acompanhei o rapaz, comecei a ser perseguido, ok? A partir daí surgiram outras coisas que não convém contar aqui, porque o tempo não permite, entendeu? Não, foi isso que ele conversou comigo, né? Eu também falei algumas coisas. Eu falei, meu velho, Caio, ô Paulo, eu só tô falando aqui porque realmente teve coisas que ficou guardado, que era para ser guardado entre ele e o velho. E muita gente já tava sabendo, pô. Então pessoas que vinham me falar, não era ninguém não, pô. Não era ninguém estranho não. Entendeu? Então o que acontece? Eu falei pra ele, rapaz, não tinha motivo não, pastor. Não tem motivo. Aí foi quando eu cheguei e conversei com o Caio da última vez, né? Pessoalmente. Conversei com o Caio, olha, a viadagem de vocês está demais, porque tem gente sabendo de coisas até demais. Como é que tem coisa aqui que só eu, você e o velho sabia e o interior já está sabendo? Ele tá sabendo até demais, entendeu? Aí foi na época quando, isso foi na quinta-feira, se eu não me engano. Aí no sábado eu tive lá na casa do velho, levar um camarão para ele. Aí o velho chegou para mim assim, Maqui, eu preciso conversar com você, né? A gente precisa conversar, né? A gente precisa conversar, mas se for problema, se for pepino do que eu já tô sabendo, é melhor deixar quieto, porque você sabe que eu não me meto. Não, eu sei, Maqui, mas a gente precisa conversar. Não, beleza, só que essa conversa nunca rolou. Nunca rolou. E agora vai rolar. Agora ele vai...
Paulo disse, Mac, se preocupe não, que até a próxima semana eu creio que ele vai querer falar com você, ele vai querer entrar em contato com você, tudo. Aí eu disse, deixa ele falar. Deixa ele vir falar, que quando ele vier falar, aí eu vou jogar na parede tudo que aconteceu. Sabe, meu velho? Eu nunca abri a boca pra nada. Veja se alguém soube de mim. Desse tempo todo que eu tô com o senhor. Veja se alguém soube de mim. Por que que agora só a bomba começa a estourar com esse menino? Porque tudo ele tá falando. Ele tá mostrando pra todo mundo que o viado aqui é você, pô. Entendeu? Ele tá mostrando pra todo mundo. E você tá se queimando, meu irmão. Mas e aí, família? O que vocês achavam disso? Ficaram surpresos com as revelações e com o áudio vazado? Bom, caso aí o pastor quiser o direito de resposta ou algum representante ou nome de alguém que foi citado, as portas do canal André Carpano estão abertas a todos. Deixe aí a sua opinião e ajuda a repercutir esse vídeo. Um forte abraço do baixinho, até um próximo vídeo. Fui!